Brasil. Cobertura completa com 24 horas de programação evangelizadora sem intervalos comerciais. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Dia 7 de junho, venha celebrar o Dia de Corpus Christi na Canção Nova, com o tema Eucaristia, Nosso Tesouro. Presenças de Dom Cláudio Umes, Padre Wagner Ferreira, Padre Donizete e Padre Adriano Zandoná. Procissão com o Santíssimo, Santa Missa e adoração solene. Faça sua caravana e venha participar. Informações 12-3186-2600. 12-3186-2600. Muito obrigado, senhor, pela Rádio Canção Nova. É por isso que hoje ela pode ser uma rádio mãe. Ela está gerando outras rádios. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Prepare o seu estúdio e as músicas ficam por nossa conta. Opa! Promoção de aniversário da Rádio Canção Nova. Responda, qual é a rádio que há 32 anos espalha o amor pelo ar? 12-3186-2046. Por SMS, Rádio CNAM, para o número 49400. Ou através do e-mail, radio@cançãonova.com. Mais de 400 músicas Canção Nova de presente pra você. Maio, 32 anos da Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. Já vá pensando, ano que vem, quando o Papa Bento XVI chegar no Rio de Janeiro, quem vai estar lá? Quem vai estar no Rio de Janeiro ano que vem? Diga eu! Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a Rede Canção Nova de Rádio. Eu sou o Dr. Roque Savioli e tenho o maior prazer em conversar com vocês todos os sábados a partir desse horário, 12h30 até 1h30. Aos nossos amigos de toda a Rede Canção Nova de Rádio, Rede Canção Nova de Rádio essa que é patrocinada por você, por mim, por todos nós que contribuímos para essa obra maravilhosa
que o Padre Jonas começou há muitos e muitos anos atrás. Você pode contribuir para manter essa obra através do boleto, através do débito automático, comprando os livros da Canção Nova, os CDs da Canção Nova. Dessa forma você vai estar patrocinando esse programa, patrocinando toda a Rede Canção Nova de Comunicação, que, como todos sabem, ela não tem patrocínio comercial. Ela é patrocinada exclusivamente por doação dos sócios. Um abraço para Rádio Canção Nova AM de Cachoeira Paulista, São Paulo, Rádio Canção Nova AM 930 Bauru, Rádio Canção Nova do Grande Vale 1250 São José dos Campos, Rádio Canção Nova da Divina Providência em Paulínia, Rádio Canção Nova do Coração de Maria em São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador em Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Também no Nordeste, nós chegamos através da Rádio Canção Nova AM 1480 de Gravatá, no Pernambuco, Rádio Canção Nova de Vitória da Conquista, na Bahia, Rádio Rural de Natal AM 1090 e a Rádio Canção Nova São José, em Itabuna, na Bahia. Na região sul, atingimos a Vacaria, no Rio Grande do Sul, através da Rádio Canção Nova AM 660, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, no Paraná, Rádio Canção Nova Esperança AM 670, Nova Esperança, no Paraná. A região norte, chegamos a Palmas, no Tocantins, através da Rádio Canção Nova do Coração de Jesus. E no centro-oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova FM 89.1 de Brasília e a Rádio Ativa de 1180 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, mas lembrando antes que hoje é dia do enfermeiro. Eu queria mandar um grande abraço a todos os enfermeiros que realmente participam dessa equipe multidisciplinar, que tem o médico, tem o enfermeiro, tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, quer dizer, todos esses que têm essa finalidade, objetivo de tratar, de curar os pacientes. E a enfermeira, de maneira geral, de maneira especial, que é a pessoa que fica mais perto do paciente todos os dias, que tem mais atenção. E eu queria mandar um grande abraço para todas as enfermeiras, principalmente aquelas enfermeiras do INCOR. As minhas amigas do INCOR, que tem uma abnegação especial, que tem uma dedicação especial. A Gabriela Faria, minha amiga, que é nossa enfermeira lá da saúde suplementar, agora está em outra área. A Giuliana, todas as meninas do INCOR, que realmente são muito abnegadas e são muito dedicadas, a despeito de todos os problemas que a gente sabe da remuneração, tanto da enfermagem e médica, que a gente sabe que é lamentável. Mas eu tenho hoje aqui um grande amigo, uma grande pessoa que vai nos ajudar, nos ensinar muito sobre nódulo de tireoide, que é um problema sério, né? Hoje em dia, você veja só, você vai fazer um exame, um check-up, de repente manda fazer um ultrassom, que hoje os médicos mandam fazer um monte de exame, né? De repente aparece lá um treco, já, nódulo de tireoide. Será que eu tenho câncer de tireoide? Será que eu não tenho? Então é difícil, isso chega na mão depois, chega para nós cardiologistas para resolver isso aí, e é claro, a gente não tendo essa habilidade, não tendo essa vivência com esse problema, a gente encaminha para os especialistas. E um dos especialistas que eu gosto de encaminhar meus pacientes, e que é uma pessoa extremamente, que conhece muito o assunto, é o Dr. Marcos Loreto. O Marcos Loreto, ele é médico formado na USP, ele é especialista em cirurgia geral e cabeça e pescoço na USP, é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço pela Associação Médica Brasileira. Ele fez residência na USP de cirurgia geral e cabeça e pescoço e faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O Marcos está aqui hoje, nesse dia especial, né, que é o dia que antecede o Dia das Mães, que realmente amanhã é Dia das Mães. Eu já queria mandar um beijo especial para minha mãe, que está lá em Cotia. Pessoal aí de Cotia, todo que está ligadíssimo na nossa rádio, na Rádio América, 1410 AM. Queria mandar um beijo para minha mãe. Pensa, minha mãe, peço a benção para minha mãe. Amanhã nós vamos estar juntos, se Deus quiser, comendo uma bela lasanha que ela está preparando para a gente lá. E não deixa a doutora Gisela Savioli ficar ouvindo eu falar em lasanha, porque tem glúten, sabe? Tem leite, não pode, pelo amor de Deus.
Vocês não falem para a doutora Gisela, hein? Vocês que ouvem o programa, meu programa do sábado e vão ouvir durante a semana, não vai contar para a doutora Gisela que eu falei que vou comer lasanha amanhã. Mas está aqui meu amigo Marcos Loreto. Bom dia, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Roque. Agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você, com os amigos, para a gente esclarecer um pouquinho para a população, para todo mundo, sobre um problema bastante frequente hoje em dia, que são os nódulos de tireoide, e que acabam sendo o maior volume dentro do nosso consultório, dentro de um consultório de um cirurgião de cabeça e pescoço, que é um cirurgião bastante restrito, ele trabalha numa área bastante restrita, mas é uma área que tem muitas patologias e, sem dúvida alguma, os nódulos tiroidianos são bastante frequentes para a gente. Você veja só, foi anunciado que você estaria aqui hoje, né, durante a semana, que tem todo um esquema da rádio que começa a avisar o pessoal para mandar perguntas para cá. Porque ou você pode mandar um e-mail, também eu espero a ligação sua. Olha, você que está me ouvindo agora, em todo o Brasil, aqui na Grande São Paulo, na minha cidade de Cotia, região de Cotia, toda essa cidade aqui no Jardim Paulista, quer dizer, toda a Grande São Paulo nós estamos atingindo hoje, com uma frequência boa, com uma amplitude boa de penetração. Então você pode ligar para cá. Olha, o telefone é 2039-1410. Então anota aí, 2039-1410. Liga para cá, fala comigo diretamente, pergunta diretamente para o Dr. Marcos Loreto. Então, Marcos está te falando, chegaram várias perguntas. Uma delas foi assim, ó. Fiz um ultrassom, apresentou a tireoide aumentada com 2 nódulos. O do lado direito tem 3 centímetros. Meus exames de sangue e meus hormônios estão normais. A endócrino dela disse que a tireoide está funcionando normalmente. Pediu a punção para ver a origem de tudo isso. Durante a punção, ela questionou ao médico se os nódulos alterariam o funcionamento da tireoide. E ele garantiu que sim. O que ela sente? Falta de ar, palpitação, fraqueza, sonolência, preguiça, queda de cabelo, abdômen inchado, menstruação com fluxo intenso. E ela encontrou na hora do exame uma outra paciente com os mesmos sintomas. O abdômen dela também está grande. Parece que tem gravidez de 4 meses. Isso tem a ver com a tireoide, doutor? Na verdade, dizer que o nódulo da tireoide pode dar sintoma não é sempre assim que vai acontecer. O nódulo tiroidiano pode ser único e exclusivamente um achado estrutural da textura da tireoide. A tireoide pode evoluir com alterações tanto com o hipertiroidismo, que é o excesso da produção hormonal, quanto o hipotiroidismo, que é a falta da produção do hormônio. Não necessariamente a presença do nódulo vai alterar na função da tireoide, tá? Mas os sintomas de hiper e de hipotiroidismo são sintomas que eventualmente podem fazer o paciente procurar o atendimento médico. O hipotiroidismo dá esses sintomas que ela está relatando, então realmente o inchaço, porque o hormônio tiroidiano ele não tem uma função específica, ele participa de vários ciclos do nosso organismo. Então, ele causa uma diminuição da velocidade do funcionamento do organismo quando tem a falta do hormônio, ou uma velocidade de funcionamento do organismo mais rápida quando tem o excesso do hormônio. Então, no caso dela, que ela está constipada, o intestino não funciona adequadamente, ela está distendida, depressão, tudo isso são sintomas da falta do hormônio. E o excesso daria o oposto, né? A pessoa fica muito agitada, fica com insônia, a frequência cardíaca aumenta, ela sente taquicardia, tá? Mas o nódulo em si não necessariamente vai alterar a função, tá? Os exames hormonais, o exame de sangue, que é importante para fazer essa diferenciação entre o hiper e o hipotiroidismo. Bom, tenho muitas perguntas, Marcos. Diz aqui, olha, doutor, meu nome é Maria Lúcia de Cataguases, Minas Gerais. Nós atingimos o Brasil inteirinho, Marcos. Você vai ver que coisa fantástica, como essa rede Canção Nova. Por isso, a importância do nosso programa é essa. É você orientar essa população, que às vezes o sujeito sai do médico, né? Não sabe, o médico não fala nada. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. Então a gente precisa orientar, porque as pessoas ficam perdidas. Exato. Então essa senhora teve problemas com a tireoide há 9 anos. Fez um tratamento com iodo, mas ainda tem um pequeno incômodo quando conversa muito e muita tremura, o que prejudica muito devido à sua profissão, que ela é professora de educação infantil. O que ela tem que fazer? Então ela tem que dosar os hormônios. A iodoterapia é um tratamento indicado para pacientes com hipertiroidismo. Então, quando a tireoide trabalha de maneira excessiva, uma das formas de nós tratarmos o hipertiroidismo dentro de determinados protocolos é a iodoterapia, eventualmente o tratamento clínico com medicamentos que controlam a produção hormonal, ou até a cirurgia nos casos refratários ao tratamento clínico. Provavelmente ela fez um tratamento com iodo pro hipertiroidismo,
E a tendência natural nesses casos é, ao longo do tempo, evoluir com o hipotiroidismo, porque a gente, de uma certa forma, neutraliza a célula tiroidiana com o iodo radioativo, né? Então, eu aconselho ela a fazer uma bela dosagem hormonal, porque ela pode estar caminhando agora para um hipotiroidismo e começar a repor o hormônio para conseguir melhorar esses sintomas. Bom, Ana Paula, de Guaratinguetá, ela gostaria de saber do Dr. Marcos quais os sintomas que levam o médico a suspeitar de um nódulo tiroidiano. É apenas o pescoço mais grosso ou vem acompanhado de outros sintomas? Então, Roque, essa é uma pergunta bastante interessante que muito frequentemente acaba chegando ao nosso consultório. Geralmente o nódulo da tireoide é diagnosticado de maneira acidental ou incidental num ultrassom, porque ele é totalmente assintomático na maior parte das vezes, né? Hoje em dia, conforme você mesmo falou, é muito frequente o clínico, o médico solicitar o ultrassom do pescoço ou ultrassom da tireoide, como um screening, como um check-up, etc. E aí o nódulo aparece num paciente totalmente assintomático. O nódulo, quando já está dando sintoma, já é um nódulo relativamente grande, né? E aí sim ele já é perceptível ou visível, mesmo para uma pessoa não especializada, aquele pescoço mais grosso, a gente consegue de longe conseguir perceber. Então aí já tem um nódulo de dimensões maiores. Os nódulos menores, na maior parte das vezes, são achados de exames de imagem que são pedidos aí como check-up ou com algum outro motivo e acaba achando o nódulo tiroidiano ali na ultrassonografia. Agora, Marcos, qual a incidência de nódulo? Olha, o percentual que existe da população geral, se é mais em homem, mais em mulher? Ele é muito mais frequente na mulher, né? A mulher, a tireoide é um órgão endocrinológico. A mulher, ela tem a questão endocrinológica um pouco mais complexa do que o homem, porque a mulher menstrua, a mulher tem ciclos hormonais. Então, de uma certa forma, entende-se que, pelo fato da mulher ter um sistema endocrinológico um pouco mais complexo, é natural que o nódulo na tireoide apareça com uma maior frequência na mulher do que no homem. A incidência desses nódulos é relativamente rara. Se a gente pegar a população em geral, 5 a 10% vão ter nódulo. E o que acontece hoje em dia é que aumentou a incidência porque a gente tem feito mais ultrassom e os nódulos têm aparecido mais. Então, não é que tem mais câncer, é que a gente está fazendo mais diagnóstico, nós estamos vendo os nódulos que antigamente não eram perceptíveis. Então, isso dá uma interpretação para a gente que está aumentando a incidência, tá? Mas a frequência não é muito grande e ela é mais frequente na mulher do que no homem, e por esse motivo que o nódulo no homem é mais preocupante no homem do que na mulher. Exatamente. A Vanúzia, de Vitória da Conquista, na Bahia, ela gostaria de saber como podemos prevenir os problemas da tireoide. Alguns elementos podem ajudar nessa prevenção e ela, obrigado e parabeniza o nosso programa. Olha, Roque, prevenção é uma coisa um pouco complicada, né? Porque a tireoide é um órgão endocrinológico que produz hormônios, né? O que a gente sabe é que existem alguns fatores de risco para o câncer da tireoide, especificamente, e o deles, o mais importante, é a questão da radiação, né? Então, a gente sabe que naqueles locais onde ocorreram acidentes nucleares, onde pacientes foram expostos à radiação, a incidência de tumores e lesões de tireoide acaba sendo um pouco maior. Uma outra coisa que pode interferir na tireoide é a dieta pobre em iodo, por isso que hoje aqui no Brasil o sal ele é iodado, e justamente a presença do iodo no sal é importante para prevenir a formação do bócio, aquela papada enorme que no passado tinha uma certa frequência e que hoje diminuiu muito a sua incidência, justamente pela incorporação do iodo obrigatoriamente no sal que a gente come. Então, basicamente, esses seriam os dois principais fatores que interferem aí em relação à prevenção de problemas tiroidianos. Eu estou descansando com pergunta, mas o povo aqui não quis saber. Imagina, Roque. Eles ouviram, sabiam que você vinha para cá, já mandaram pergunta de monte. E olha, e você que está me ouvindo agora, ligue para cá, pode fazer a pergunta ao vivo, olha. O telefone é 11 20 39 1410. 11 20 39 1410. Ligue e participe. 2039 1410. Mais saúde. Ou você pode passar um e-mail também, né? america@cançãonova.com, america@cançãonova.com. Passe o e-mail, faça a sua pergunta para o Dr. Marcos Loreto, que é cirurgião geral e de cabeça e pescoço, formado pela Universidade de São Paulo, especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Marcos, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de onde é, não diz de onde é, mas tenho muitas dúvidas. Na semana passada descobri que tem um nódulo na tireoide, meu otorrino me encaminhou para um cirurgião de cabeça e pescoço. Já fiz um ultrassom que apareceu um nódulo.
Agora ela vai fazer um exame de sangue para levar ao médico. Tenho muito medo de ganhar peso. Será que os nódulos da tireoide engordam? Ainda não sei como estão minhas taxas no sangue. Não quero engordar. Nem eu. Nenhum de nós, né? Olha, essa questão do engordar ou do emagrecer também está associado à produção hormonal excessiva ou à falta da produção do hormônio. A falta do hormônio tiroidiano causa o ganho do peso, o excesso do hormônio causa o emagrecimento, né? Então ela vai fazer agora a dosagem hormonal, com isso nós vamos ter uma noção do que está acontecendo em relação à função tiroidiana, e dependendo das características ultrassonográficas do nódulo, que se refere ao tamanho do nódulo, vascularização do nódulo, se ele é calcificado, quer dizer, existem algumas características do nódulo que nos fazem caminhar para o pedido de uma punção biópsia aspirativa, para que a gente então faça a diferenciação se isso é um nódulo benigno ou maligno, né? Então, aí eu vou depender de características ultrassonográficas, do tamanho, da consistência e outros dados para daí tomar a decisão se faz a punção ou não biópsia da tireoide. A Marlene de Pedreira, São Paulo, ela diz assim: Dr. Roque, sinto dificuldade para engolir. A médica que trata dela me passou alguma coisa da garganta, do pescoço, mas acho que é tireoide. Ela emagreceu bastante. O que ela precisa fazer? Cuidados, alimentação, que procedimento? Passou alguma coisa para ela, né? Uhum. E amo o seu programa e um abraço para a doutora Gisela Savioli. Obrigado, Marlene. Olha, Roque, isso é uma coisa bastante frequente em nosso consultório, as queixas disfágicas ou a dificuldade para engolir, ou até mesmo dificuldades respiratórias, porque como o pescoço é uma estrutura muito compacta, qualquer coisa que começa a crescer ali dentro pode dar sintomas respiratórios ou digestivos, né? E não é infrequente acontecer um caso como o dela, onde ela sente essa dificuldade na deglutição. Eu acho que a primeira coisa é um bom exame físico. O exame clínico muitas vezes já ajuda a identificar o crescimento do nódulo ou o crescimento do volume da tireoide. E, na dúvida, a ultrassonografia seria o exame hoje estándar para a gente começar a investigação e analisar do ponto de vista anatômico as dimensões da tireoide, e um aumento da dimensão da tireoide, dependendo do tamanho, da localização desse aumento, ele pode causar queixas de falta de ar e ele pode causar também queixas de dificuldade de deglutição, que é o caso dela. Então eu aconselho uma bela ultrassonografia, um especialista fazendo um belo exame físico. Muitas vezes isso já é suficiente para conseguir fazer o diagnóstico aí do tamanho da tireoide. Bom, veja só, hoje nós estamos falando sobre nódulo de tireoide, que é uma coisa muito comum. Está aqui o Dr. Marcos Loreto, que é especialista em cabeça e pescoço, justamente para responder essas perguntas. Que eu tenho várias perguntas que nós recebemos durante a semana, mas você pode ligar para cá, olha. O nosso telefone é 2039 1410, 2039 1410, e pode fazer a pergunta diretamente ao vivo, conversando com a gente aqui no ar. Sua participação, 2039 1410. Mais saúde. Tem uma outra pergunta, Marcos. Amanda de Parelheiros, aqui de São Paulo. Ela descobriu que tem 2 nódulos na tireoide. Nunca sentiu nada. A única coisa que ela percebe de uns tempos para cá é a queda de cabelo. Alimenta muito bem, faz atividade física, até que os familiares dela perceberam que a garganta estava inchada. O nódulo do lobo esquerdo é pequeno, não passa de 1,5 cm. O outro, bem maior, fica no lobo direito, medindo 3,8 centímetros por 2 centímetros e por 5 centímetros, aparecendo as características sólido, heterogêneo, halo aneóico, né, periférico, e com vascularização central e periférica. Preciso fazer punção? Queria operar para tirar direto de uma vez, sem fazer punção. Pelas características, tem muita chance de ser maligno. Se eu ficar sem a tireoide, posso engordar? A cirurgia é com anestesia local ou geral? Já estou encaminhada a 2 endocrinologistas, mas queria mais opiniões. Por favor, me ajudem. Percebe-se aí que tem bastante coisa, né? Então, assim, pelo tamanho do nódulo que ela tem, é um nódulo muito grande. Nós cirurgiões tendemos, nesses casos, a nem fazer a punção e já indicar a cirurgia imediatamente, né? Primeiro porque a punção é uma punção aspirativa, feita com agulha, e um nódulo tão grande quanto esse, existe o risco de nós puncionarmos uma área sadia e não acharmos uma área doente, especificamente. Claro que o médico que faz a punção com experiência, ele sabe identificar dentro de um nódulo o local mais suspeito e vai conseguir puncionar uma área mais suspeita.
Mas numa dimensão tão grande quanto essa, e nódulos acima de 2, 3 centímetros, muitas vezes nós cirurgiões somos tendenciosos a indicar a cirurgia já de cara sem fazer a punção aspirativa. Nestes casos, a gente vai fazer a biópsia no intraoperatório. Então a gente faz a ressecção da tireoide e faz a biópsia no intraoperatório, que é a famosa biópsia de congelação, ou biópsia de congelamento. A gente tem o resultado na hora, porque nos casos de câncer de tireoide, o tratamento preconizado é a tireoidectomia total. A gente remove a tireoide inteira, o que vai, depois, no pós-operatório, obrigar o paciente a tomar o hormônio para o resto da vida. O fato de remover a tireoide inteira nos ajuda depois ao rastreamento de metástases ou de comprometimentos a longo prazo em decorrência do câncer. A cirurgia de tireoide é sempre feita sob anestesia geral, como grande parte dos procedimentos de cabeça e pescoço, porque o pescoço é uma estrutura altamente vascularizada, tem muitos vasos, muitas estruturas nervosas, extremamente delicadas, e que para que a gente faça uma dissecção adequada, eu preciso que o paciente esteja totalmente anestesiado, totalmente imóvel, para que não ocorra nenhum tipo de lesão, né? Então, é um procedimento feito sob anestesia geral. Hoje, em média, uma cirurgia de tireoide dura de 2 horas, 2 horas e meia, dependendo da dificuldade cirúrgica que nós temos. E as grandes preocupações, as grandes consequências que podem aparecer na cirurgia da tireoide é a rouquidão, porque a gente manipula o nervo da voz que fica atrás da tireoide. Rouquidão essa que ela é transitória, muitas vezes recupera-se rapidamente, a não ser que eu tenha que cortar o nervo no caso de um tumor que invada o nervo, mas aí geralmente o paciente já tem uma queixa de rouquidão prévia. E também oscilações do cálcio, porque a gente manipula pequenas glândulas que controlam o metabolismo de cálcio durante a cirurgia. O cálcio pode cair no pós-operatório, o paciente sentir câimbras, formigamentos, etc. Seriam algumas repercussões que podem aparecer dessa cirurgia. Muito bom, nós chegamos ao final já do primeiro bloco, né? Você vê que o tempo passa rápido, eu estou te explorando muito, imagina, né, Marcos? Imagina. Mas eu estou quieto, não falando nada, só estou ouvindo e estou aprendendo, que faz muito bem, isso é muito bom. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta. E eu espero a sua ligação, hein? Liga para cá, 2039 1410. 2039 1410. Passe o e-mail america@cançãonova.com e participe conosco, falando aqui ao vivo nesse programa Mais Saúde. Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Derrubar as muralhas, dissipar minhas misérias. Restaura minha casa, toma posse da tua terra. Como posso resistir ao teu amor, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Mais saúde. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Olá, um abraço muito carinhoso para você. Evangelização, Deus cumpre todas as suas palavras. música, experiência com Deus. Deus fez através da Canção Nova. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais.
Em 2012, você está convidado a celebrar o Ano da Memória com a Canção Nova. Acampamento de Pentecostes na Canção Nova. Recebereis o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder. De 25 a 27 de maio. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes, Padre José Augusto, Márcio Mendes, Eugênio Jorge, Salete Ferreira, Ironis Puldaro, Tony Alisson e Davidson Silva. Vem, Espírito Santo. Esperamos por você. A Rádio Canção Nova está gerando grandes filhos. Eu agradeço muito a todos aqueles que deram de si para o crescimento da rádio. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Conheça o CD de Márcio Todeschini, A Força do Amor. É a força do amor que me faz prosseguir. A Força do Amor de Márcio Todeschini. Agora eu sei, tudo muda, não dá pra prever. Adquira agora mesmo 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Eu te adoro. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Rádio Canção Nova pela Parabólica para todo o Brasil. Sintonize a TV Canção Nova e ajuste o áudio na frequência de 5.8 para 6.1. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Promoção de aniversário da Rádio Canção Nova. Qual é a rádio que há 32 anos espalha o amor pelo ar? Envie a sua resposta por SMS Rádio CNAM para o número 49400. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. De segunda a sexta, às 10 da noite, pra ver a vida acontecer. Com Ricardo Sá. Sintonize. Rádio Canção Nova, ZYK 512 AM 1020 kHz, ZYE 868, onda tropical de 60 metros 4.825 kHz, ZYE 971, onda curta de 49 metros 6.105 kHz, ZYE 971, onda curta de 31 metros 9.675 kHz, Cachoeira Paulista, São Paulo. Nós espalhamos o amor pelo ar. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. De volta a esse seu programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Rádio América para toda a Rede Canção Nova de rádio. E vocês sabem, a Rede Canção Nova atinge todo o Brasil, toda a Grande São Paulo, a gente fala para todos os municípios da Grande São Paulo, falamos aqui para São Paulo, capital, com a frequência, nossa frequência é 1410 AM aqui em São Paulo, e a nossa potência é muito boa, muito grande, atingindo muito bem em qualquer lugar daqui dessa nossa região metropolitana. Hoje o nosso assunto é nódulos da tireoide, e está aqui comigo o Dr. Marcos Loreto, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, formado pela Universidade de São Paulo, tem residência na Universidade de São Paulo, uma pessoa extremamente gabaritada, conhece muito o assunto. E Marcos, tem aqui uma pergunta que veio de Minas Gerais, a Carla Cristina, que ligou, o nosso pessoal atendeu e pergunta. Ela toma Puran 25 microgramas e porque tem problema de tireoide, mas às vezes ela sente um caroço na garganta quando engole. Pode ser nódulo? Pode sim. Conforme a gente falou agora há pouco, qualquer coisa que cresça dentro do pescoço pode dar algum tipo de queixa, né? As estruturas são muito compactas no pescoço, não tem espaço para crescer. Então qualquer coisa que começa a crescer ali dentro pode causar sintomas. Isso pode ser um nódulo. E como ela toma o Puran, que é o hormônio da tireoide, eventualmente ela tem uma tireoidite, que é uma inflamação da tireoide. Isso altera a consistência dela. E pode, eventualmente, ser até uma tireoidite, apenas uma alteração de consistência, não necessariamente um nódulo. Aí o interessante é um belo exame físico e uma ultrassonografia para conseguir distinguir as duas coisas. Marcos, veja só, a gente vê no consultório, você manda fazer um ultrassom de pescoço para ver se carótidas, e de repente aparece uma tireoide com um nódulo.
Todo mundo que tem nódulo, a gente tem que investigar, tem que fazer punção? Ou como é que a gente sabe, como é que eu vou diferenciar, por exemplo, se eu mando para fazer punção ou não? Claro, eu mando dentro para você, você se vira, mas eu queria aprender um pouquinho. Claro, não é que todo nódulo tem que ser puncionado, muito pelo contrário. Existem características do nódulo que nos fazem pensar na necessidade de punção ou não. O primeiro divisor de águas é o tamanho do nódulo. Os nódulos maiores do que 1 centímetro, geralmente são nódulos que são encaminhados para punção. Os nódulos menores do que 1 centímetro, a gente vai analisar algumas características do nódulo para definir se tem essa necessidade de punção ou não. Quais são essas características? Então, por exemplo, um nódulo com calcificação. Calcificação é quando acumula cálcio dentro do nódulo ou na periferia do nódulo. Um nódulo com calcificações, ele é suspeito, ele deve ser puncionado. Tá? Uma outra coisa que a gente avalia é o Doppler, que é uma sofisticação da ultrassonografia, onde eu consigo ver a chegada ou o fluxo de sangue dentro do nódulo. Os nódulos hipervascularizados, aqueles que ao Doppler a gente identifica um fluxo sanguíneo maior do que o normal, tanto na porção central quanto na porção periférica, são nódulos também com suspeita, que podem ser suspeitos. Então, nesses casos, é importante a gente partir para a punção. Uma outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é quando eu tenho, além do nódulo da tireoide, linfonodos aumentados. Esses linfonodos, que nada mais é do que o tecido linfático de defesa do nosso corpo, podem eventualmente trazer a metástase de um câncer de tireoide. Então, se eu tenho já linfonodos próximos da tireoide, ou linfonodos suspeitos na ultrassonografia, essa lesão se torna mais suspeita e eu tenho que pensar em uma punção eventualmente para fazer o diagnóstico histológico desses casos. E uma outra coisa que a gente leva em consideração bastante é a história familiar. Se eu já tenho uma história familiar de câncer de tireoide, um nódulo que apareça num familiar, obviamente ele tem que ser trabalhado de uma maneira um pouco mais agressiva, a gente tem que investigar mais a fundo e a gente acaba pedindo biópsia se já tem uma história familiar também, para ser um pouco mais investigativo e fechar o diagnóstico se tem ou se não tem uma lesão maligna ali. É porque realmente isso acontece muito em consultório, né? Esse tipo de nódulos e a gente fica realmente, às vezes o paciente fica em dúvida, né? Sem dúvida. Que ele começa a ouvir várias opiniões, as opiniões às vezes nem sempre são iguais. Exatamente. E a história de punção de tireoide é uma coisa complicada, porque às vezes você faz aquela punção e fica numa... olha, raramente eu vi uma punção dizendo que tem uma coisa ou não. Eu acho que eu vi um outro caso só, mas a maioria fica sempre em dúvida, indeterminado e tal, no fim acaba indo para cirurgia mesmo, né? O que acontece é o seguinte, Roque, a punção, o próprio nome fala, punção aspirativa com agulha fina. A punção é um exame citológico, eu aspiro células do nódulo. E os tumores da tireoide são tumores bem diferenciados. Um tumor bem diferenciado é aquele cuja célula do tumor é muito semelhante à célula normal. Então, quando você faz uma punção aspirativa e vê a célula, você às vezes não consegue diferenciar em aspectos citológicos, em aspectos celulares, se a lesão é maligna ou benigna. O que vai diferenciar benignidade ou malignidade nesses casos é a arquitetura dessas células, como elas estão organizadas dentro do nódulo. Se elas formam papilas, se essas células invadem a cápsula do nódulo, aí eu tenho sinais de malignidade. Então, isso é o que a gente chama de estudo histológico, é o estudo do tecido, as células organizadas dentro do nódulo. Então, muitas vezes, vem um famoso padrão folicular na punção. O padrão folicular na punção é um padrão onde existem células, mas não são células malignas, e eu não consigo afirmar se são células normais ou se são células que podem malignizar. Então eu vou ter que ter um estudo da arquitetura, vou ter que operar para conseguir fazer essa diferenciação de um padrão folicular, se é uma lesão benigna ou se é uma lesão maligna, né? E aí a gente acaba indicando cirurgia muitas vezes. Esses padrões foliculares, 80% das vezes são benignos, só 20% das vezes são malignos. Por isso que você está colocando exatamente essa questão. É muito frequente na punção da tireoide que o colega que faz a punção, ele fica em cima do muro, e esse em cima do muro, ele não consegue afirmar em bases citológicas, em bases celulares, se aquela lesão é benigna ou maligna. Nós vamos ter que tirar aquilo ali para ver. Exatamente, a gente acaba indicando cirurgia. Existem vários estudos aí sendo feitos para ver se a gente acha um marcador, um exame de sangue, ou algum marcador na biópsia que nos auxiliaria nesses padrões foliculares a definirem aqueles que são mais arriscados de serem câncer e, portanto, devem ser operados, e aqueles menos arriscados, onde a gente poderia acompanhar clinicamente.
né? Isso ainda não existe. Então, muito dos padrões foliculares vão para tratamento cirúrgico, principalmente se já tem história familiar, se já tem aquelas alterações do nódulo que eu falei para você, que são alterações que podem sugerir com maior frequência a malignidade. Você tocou no assunto agora também interessante, importante, que é a história familiar. Né? Pessoas que têm histórico de câncer de tireoide na família. Isso. Eu até andei lendo uma época, que eu tive um caso assim no consultório que eu me dediquei muito, sabe? Que fui até ver a lâmina. Realmente isso que você está falando é verdade. A gente vendo a lâmina é a mesma coisa, né? Exato. A célula da tireoide, se é cancerosa ou não, você não sabe ali. Exatamente. Não dá para saber. Exatamente. É igual. E nesse caso, por exemplo, com o histórico familiar, eu estava lendo que o pessoal até indicava a tireoidectomia em todo mundo, mesmo que tivesse ou não tivesse nada. Já tem, inclusive tem até os exames através do genoma, né? Que você pode ver se a pessoa tem probabilidade ou não de desenvolver a doença. Exatamente. Esses estudos genômicos, eles têm avançado muito. O último Congresso Mundial de Tireoide, inclusive, metade do congresso, a discussão foi basicamente testes genéticos ou formas de a gente identificar pacientes que tenham essas lesões foliculares que nós comentamos e que têm uma chance maior de evoluir, se não estiverem com câncer, evoluírem para câncer. Ou aqueles pacientes que têm o padrão folicular sem risco de desenvolverem câncer, né? Então são estudos que têm avançado bastante, mas que ainda não estão disponíveis na nossa prática clínica, porque são exames de alto custo, muitas vezes. Então, infelizmente, ainda não são exames que a gente possa usar de rotina para conseguir fazer essa diferenciação. Mas, com o caminhar da medicina, a gente sabe que as coisas avançam com uma velocidade muito grande. Pode ser que futuramente, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, a gente começa a falar do marcador X, do marcador Y, e aí a gente consegue ter uma referência um pouco melhor nos casos da punção suspeita e indicar a cirurgia ou não indicar a cirurgia. Que o grande problema desses marcadores genéticos todos é que às vezes você tem, vamos dizer, você tem o gene, você tem tudo certinho, mas ele pode não expressar, né? Exatamente, Esse e tem é o problema, questão da expressão gênica. O que vale é a expressão gênica. Se você, e é o meio ambiente que faz a expressão gênica. Né? Muitas vezes. Por isso que a pessoa nasce, às vezes, com essa probabilidade, né? Com essa possibilidade de ter uma doença. E se você vive num meio ambiente legal, se você não faz nada contra o seu organismo, você não desenvolve a doença. E a tireoide é um exemplo clássico disso, né? Porque já está provado que a radiação, ela afeta o tecido tiroidiano, ela aumenta o risco de câncer de tireoide. Por isso que quando nós vamos fazer um raio-x, quando a gente vai fazer exames radiológicos, é muito frequente os laboratórios colocarem aquele material de chumbo protegendo o pescoço. Né? Exatamente, para que a gente não incida a radiação em cima da tireoide. Isso já é comprovado. A radiação, ela dá um efeito deletério no tecido tiroidiano, aumenta o risco do desenvolvimento de câncer, e sem dúvida alguma, se eu tenho um gene que aumenta o risco de câncer e sou submetido à radiação, eu vou ter uma incidência ou uma chance maior de desenvolver o câncer do que uma pessoa que não tem essa expressão gênica. Que eu fiquei até preocupado, sabe, até pelo radicalismo das pessoas. Eu fiz um curso de biologia molecular para me atualizar um pouquinho com relação de genoma, que a gente estava, isso aí nem na faculdade a gente não tinha, né? Na nossa época não tinha, né? Então o sujeito chega e fala, bom, a pessoa que tem lá no seu DNA uma possibilidade de ter um câncer de mama, por exemplo, a indicação de mastectomia. Se você tem de cólon, tem que fazer colectomia total. Eu falei, pelo amor de Deus, você está errado, isso aí é uma coisa de laboratório. Se bem que tem algumas lesões, né, Roque, na cabeça e pescoço ainda não existe. Por exemplo, o câncer de cólon, já existem algumas doenças familiares, polipose dermatosa familiar, etc., que a expressão do gene já é confirmativa e acaba se fazendo um procedimento profilático. Quer dizer, você tira o órgão ainda sem câncer, porque ele vai ter câncer um dia. Quer dizer, é uma coisa bastante complexa por conta do que a gente conversou. Isso depende muito da expressão gênica, né? Então, se a pessoa foi submetida a determinados agentes que aumentam o risco do desenvolvimento da lesão, aí realmente eu concordo que procedimentos profiláticos dessa monta precisam ser feitos. Agora, se ainda não existe uma evidência 100% segura, uma mastectomia profilática... Você já viu isso aí, né? Já ouvi isso falar. Terrível, eu já vi. Inclusive teve um caso comigo no consultório, que a paciente insistiu, porque a família inteira teve câncer de mama, insistiu, o colega operou mastectomia radical bilateral. Aí são histórias familiares muito intensas, histórias familiares onde os tumores apareceram em idades precoces, tem alteração gênica associada, quer dizer, a gente tem que ser bastante criterioso
Senão daqui a pouco nós vamos fazer procedimento plástico para tudo. Por isso que eu digo, vai virar todo mundo biônico, né? Nós vamos trocar tudo, exatamente. E a medicina não é isso, medicina não é matemática, né? Medicina é uma arte específica de curar, né? Não é uma... E eu sempre brinco que a gente deve primar pela saúde, não pela doença. Infelizmente, nós médicos somos procurados no momento da doença e não no momento da saúde. E a gente acaba tendo que muitas vezes abordar situações onde a lesão já é avançada, a gente já tem menos possibilidade de cura e muitas vezes, se a gente conseguisse trabalhar com a saúde e não com a doença, a gente teria uma chance maior de tratar e de curar algumas lesões mais graves. Bom, partindo nessa linha de pensamento, a pessoa que está nos ouvindo, você agora que está nos ouvindo aí, longe, no interior do Brasil, no interior de São Paulo, no Nordeste, que não tem acesso a esse tipo de informação, não tem acesso, por exemplo, fala, bom, e daí, será que eu não vou ter um nódulo de tireoide? Como é que faz? A partir de que idade as pessoas devem procurar um médico para fazer um ultrassom de tireoide? Olha, Roque, não existe ainda nada protocolado dizendo a partir de determinada idade, como existe para outras doenças, né? Para colonoscopia a partir dos 60 anos, o PSA a partir dos 45 anos. Para a tireoide ainda não existe nada preconizado. A gente diz o seguinte, a mulher quando entra na menopausa, pelas alterações hormonais que ocorrem em virtude da menopausa, é interessante fazer o estudo tiroidiano. Eu acho que talvez, pelo menos o exame de sangue hormonal, acho que seja o início da investigação, né? Uma alteração de TSH, de T4 livre, que seriam os exames básicos que a gente deveria solicitar, aí justifica partir para o exame de imagem. E acho que um exame clínico bem feito, a mão do médico, nada melhor do que a própria mão do médico, em palpar a tireoide, identificar alterações de textura, etc., também pode nos auxiliar a indicação ou não da solicitação da ultrassonografia. Em termos práticos, eu acredito muito que a partir da menopausa na mulher, pelo menos uma dosagem hormonal da tireoide deve ser feita. Existindo alteração, a gente parte para o exame de imagem. Se qualquer alteração no exame clínico, na palpação da tireoide, deve ser solicitado o exame de imagem. E qualquer suspeita identificada pelo próprio paciente, aquela velha história, eu vou colocar a gravata, eu sinto alguma coisa incomodar no meu pescoço. A mulher que fala que quando coloca o lencinho no pescoço sente alguma coisa incomodar, aquela sensação de sufocação, aquela dor ao engolir. Eu acho que a primeira coisa é um belo exame físico, ver como é que está a tireoide da pessoa e, existindo qualquer alteração ou dúvida, partir para o exame de imagem, que aí a ultrassonografia é o exame que a gente pede para dar uma olhadinha na glândula. Bom, esse é o programa Mais Saúde, aqui sendo transmitido de São Paulo para toda a Rede Canção Nova de Rádio, hoje falando sobre nódulos da tireoide. Você pode participar diretamente através do telefone, operadora 11 20 39 1410, operadora 11 20 39 1410, ou através do e-mail que você pode passar, america@cançãonova.com, america@cançãonova.com, e participar fazendo as suas perguntas para o Dr. Marcos Loreto. Mais saúde. Ligue e participe. 2039 1410. Bom, Marcos, fala mais alguma coisa que você queira, que tem interesse para esse povo todo que nos ouve sobre a tireoide. O que você acha, vamos dizer assim, o que você vê mais frequentemente no seu consultório? O que a gente tem percebido, Roque, que é uma coisa que muitos colegas médicos têm falado, está aumentando a incidência do câncer de tireoide, está aumentando a incidência do nódulo de tireoide, etc. O que a gente tem percebido e tem discutido muito é que os exames ultrassonográficos eles estão cada vez mais modernos, né? A solicitação dos screenings, dos check-ups cada vez mais frequentes. Então a gente tem feito o diagnóstico dos nódulos tiroidianos com uma precocidade um pouco maior, numa frequência um pouco maior. A mão do médico ela tem a capacidade de sentir nódulos maiores do que 1 centímetro. Os nódulos menores do que 1 centímetro passam totalmente despercebidos pela nossa mão. Por mais habilidoso ou por melhor palpação que a gente faz, nódulos pequenos passam despercebidos. E com essas máquinas de ultrassonografia modernas, esses nódulos pequenos acabam sendo detectados. E muitas vezes é um pepino que fica na nossa mão, né? Eu acabei de comentar com você que nódulos pequenos menores do que 1 centímetro não necessariamente devem ser biopsiados. Nós vamos ter que levar em consideração algumas características do nódulo para pensar na punção. E às vezes a gente dá um problema para o colega que vai fazer a punção, porque ele não consegue acertar o nódulo. Um nódulo muito pequeno,
É difícil o colega da punção conseguir, mesmo dirigido por uma ultrassonografia, acertar precisamente o interior do nódulo e colher essas células. E conforme a gente falou, se a célula tumoral é muito semelhante à célula normal, você puncionar o tecido tiroidiano normal também pode ficar suspeito. Quer dizer, é uma situação bastante complicada, né? Então, eu acho o seguinte, nós temos que ser bastante criterioso na hora de solicitar a punção. Nós não devemos puncionar todos os nódulos. E o que eu percebo muitas vezes é que nódulos pequenos, não necessariamente precisariam ser puncionados, acabam sendo puncionados. E aí isso causa um transtorno, um tormento para o paciente, porque vê aquele nome padrão folicular, suspeita de lesão maligna, suspeita de câncer. E eu falei para vocês que 80% dos tumores, dos padrões foliculares, são benignos. Né? Então, às vezes, a gente vai ter que, o melhor a indicar é o acompanhamento clínico. O nódulo que está paradinho ali, não tem por que operar, né? Então, e aí nós vamos ter que conviver com um problema na cabeça do paciente. Ele fica com aquele estigma, eu posso ter câncer. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante criterioso. Tem que operar e não tem que funcionar, então. É, né? Exatamente. Eu acho que nódulos muito pequenos, que não são hipervascularizados, que não tenham calcificação, nódulos que a gente faça uma cintilografia, que é um exame que pode nos auxiliar eventualmente, nódulos que na cintilografia, que é um exame que eu faço com iodo radioativo, e vejo se esse nódulo capta mais iodo ou capta menos iodo, isso é um fator a mais que pode nos auxiliar. Um nódulo que capta mais iodo, que é o chamado de nódulos quentes, ele não é maligno. Né? O nódulo que capta menos iodo, ele tem mais chance de ser maligno. Então, eu acho que nós temos que usar de uma série de parâmetros e critérios para pedir a punção e não ir saindo pedindo punção para todo mundo. Porque daí a gente acaba gerando um transtorno na cabeça do paciente que fica com aquela dúvida. Nenhum médico jamais vai afirmar que ele não tem câncer. Exato. Né? Porque não dá, a gente tem que ter uma análise objetiva da lesão, quer dizer, precisa ter uma biópsia objetiva. E aí nós vamos ter que conviver e conseguir, junto ao paciente, estabelecer uma rotina aí de acompanhamento clínico, etc. Então, a gente tem que ser bastante criterioso na indicação da punção. Que poderia ser feito sem o nódulo, né? sem funcionar. Exatamente. Mas a pessoa fica preocupada, o médico, eu fico preocupado. Sem dúvida. Também, e aí? Sem dúvida. O cara te dá uma coisa indeterminada, bom, e aí? Será que tem ou não tem? Eu acho que o mais importante é uma boa relação médico-paciente, a gente conseguir identificar muito bem os casos com maior risco ou menor risco e ser bastante criterioso na indicação da biópsia para não gerar esse tipo de transtorno, esse tipo de situação que a gente está comentando. Nós temos uma participação ao vivo aqui no telefone. Boa tarde, Seri. Boa tarde. Pois não, Seri? O meu problema, sei que não é tiroide, mas acontece que o médico aí é de cabeça, né? Isto, é cabeça e pescoço. Dr. Marcos Loreto. Eu tenho muita cãibra no pescoço e meu maxilar, quando eu vou mastigar, dói muito. Ele, quando abre e fecha, dói muito. É devido a quê? Dentadura já vencida? O que pode ser? Quantos anos você tem, Seri? 70. 70 anos. E é da onde? Sou do Rio de Janeiro. Ah, você está falando do Rio de Janeiro? É. Tá ok. Pois não, Marcos. Dona Seri, é o seguinte, esse tipo de sensação que a senhora está sentindo lembra bastante a articulação da mandíbula, né? Cãibras, dores ao abrir a boca, etc., são muito frequentemente associadas a alterações da articulação da mandíbula com o crânio, a articulação temporomandibular. Acho que a primeira coisa é a gente dar uma boa investigada odontológica, porque muitas vezes a origem dessas alterações de ATM, dessas articulações temporomandibulares, são alterações odontológicas. E se não tivermos alterações odontológicas, aí sim uma boa palpação do pescoço para ver se não tem nenhum nódulo, nenhuma lesão que possa estar comprimindo ou causando algum evento aí no seu pescoço, causando essa sintomatologia que você está apresentando. E a cãibra, doutor? É muita cãibra na cabeça. Essa cãibra ela pode ser simplesmente uma contratura da musculatura por conta... Eu tenho um problema sério de coluna, isso eu sei. Então, até pode ser o problema da coluna, né? Uma compressão radicular, que é uma compressão da saída da raiz nervosa, ela pode acabar comprimindo o nervo e causando essa sensação de cãibra, que é uma sensação nervosa muitas vezes, né? Ou a cãibra pode ser uma alteração da contratura muscular, uma tensão mais intensa, esse problema da articulação que eu comentei com a senhora, uma própria tensão nervosa, ansiedade. Às vezes a gente fica com a musculatura mais contraída e isso pode causar essa sensação de cãibra que a senhora está apresentando. Muito bom. Obrigada, doutor, pela atenção. Imagina. Obrigado, Seri. Oi. Deus abençoe. Obrigado, viu? Amém. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, esse é o programa Mais Saúde. Eu acho que já está chegando ao final, não é? Temos alguns minutos ainda.
Estamos chegando ao final, realmente o tempo passa rápido, né? O programa é muito dinâmico, graças a Deus, a participação dos ouvintes, a participação de todo mundo é muito grande. Eu agradeço ao Marcos ter vindo aqui num sábado, né? Que é o dia de descanso dele, né? Mas realmente é muito importante esse tipo de informação que você passou, Marcos, para a população, que é um assunto muito bom. Isso é bom para nós também, a gente se sente bem em poder servir, não é verdade? Sem dúvida. Eu estou sempre à sua disposição, Roque, já falei isso para você, é um prazer estar aqui. Eu acho que esses assuntos que são assuntos conflitantes, que são frequentes, a gente tem que passar para a população uma posição médica segura para que a gente consiga clarear um pouco as ideias. A gente sabe que hoje em dia a relação médico-paciente é uma relação complicada, porque o tempo é curto, tem que atender muito rápido, são muitos pacientes para serem atendidos. Que não é correto, né? O que não tem é correto. Tem que atender. Exatamente. Não precisa tão rápido assim, então, né? acho que a gente tem que estar à disposição o tempo todo para orientar. E a função do programa é justamente essa. É um prazer a gente estar aqui. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição de vocês. E o programa está aberto. Os microfones da América estão abertos para você, estão abertos para você. A hora que você quiser, se precisar divulgar alguma coisa do seu trabalho, você vem aqui, você liga, você sabe. Muito obrigado. Está em casa. Muito obrigado. Eu agradeço a você, meu amigo, minha amiga, que me deu a permissão de entrar na sua casa, de entrar no seu automóvel, vamos dizer, de entrar na sua intimidade. E eu agradeço a Deus de a gente estar podendo fazer isso através dessa Rede Canção Nova de rádio, essa coisa maravilhosa que Padre Jonas, há mais de 30 anos, começou como um sonho hoje que se realizou. Eu peço a Deus que nos proteja nessa semana que nós vamos enfrentar, porque a gente sabe, os problemas podem acontecer. Deus não manda problema, não manda doença para ninguém, mas Ele pega na nossa mão para a gente conseguir transcender, ultrapassar esses problemas. Então, se você está passando por problema agora, sabe, você tenha certeza absoluta que isso tem um motivo, tem uma razão, e essa razão é para você pegar na mão de Deus e conseguir ultrapassar esse problema. E não fique culpando Deus, que Deus não manda nada de desgraça para ninguém. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja e nos abençoe sob o seu manto azul estrelado. E até o próximo sábado, se Deus quiser, e um feliz Dia das Mães para todas vocês, para minha mãe, Dona Anice, que está lá em Cotia, para sua mãe, Marcos, Dona Dulce. Então, a todas as mães e as enfermeiras, nossas queridas amigas e nossas queridas pessoas que nos ajudam, né, no tratamento dos pacientes. Até sábado, se Deus quiser. Digo que amo minha igreja e o chamado que atende, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruim